Lei 9394, de 1996, Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Título 1, da Educação. O artigo 1º diz o seguinte: educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações de sociedade civil e nas manifestações culturais. Resumindo, o artigo 1º diz que a educação está em todos os espaços de atuação humana. Por isso que um dos pilares da LDB é justamente a questão da educação estar vinculada ao exercício do trabalho e da cidadania. O parágrafo 1º diz que esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Essas instituições próprias são locais formais de educação. E o parágrafo 2º afirma que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Título 2, dos princípios da educação nacional, que estabelece o tripé da educação, que é justamente o ensino estar vinculado aos processos de cidadania e a preparação para o trabalho. O artigo 2º afirma que a educação é dever da família e do Estado e visa o pleno desenvolvimento do educando. Então, vou repetir, a educação é dever da família e do Estado. É todo mundo envolvido, os que são diretamente ligados ao educando e aqueles que estão politicamente responsáveis por todo o Estado. E o artigo 3º afirma que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Esses princípios são: igualdade de condições para o acesso de permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte e o saber. 3. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática de ensino público na forma da lei de legislação de ensino. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. 13. Garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Esses 14 princípios aqui estão detalhados como metas do Plano Nacional de Educação. Há um podcast nessa playlist que você pode entrar em contato para saber sobre o Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, que vai de 2014 a 2024. E nele estabelece as metas para a educação nacional. Tudo isso que está aqui, então, garantido desde 96 pela LDB, é reforçado e detalhado no Plano Nacional de Educação, que seria um aprofundamento e a normatização dessa lei 9394 de 1996. Sobre o título 3, fala-se do direito à educação e do dever de educar. No artigo 4, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de que: número 1, de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Essa lei, de acordo com o Plano Nacional de Educação, ela já vai agora dos 6 anos, né? Por quê? Porque de 0 a 5 anos nós vamos instituir a creche. A partir de 6 anos começa o ensino básico, que é o ensino fundamental, e a educação básica vai de 6 a 17 anos. Então, de 6 até 14 anos, nós vamos chamar de ensino fundamental, e é de responsabilidade do Sistema Municipal de Educação. De 15, 16 e 17 anos, vamos chamar de ensino médio, os dois somados. Então, o ensino fundamental com o médio constituem a educação básica obrigatória no país, só que os alunos de 15, 16 e 17 anos, eles são de responsabilidade do Estado, daí a gente chama de Sistema Estadual de Educação. A partir de 18 anos, a educação não é mais obrigatória, e aí a responsabilidade do ensino superior é o Sistema Superior de Ensino vinculado ao governo federal. Então nós vamos ter essas divisões, né? A pré-escola,
o ensino fundamental e o ensino médio. A pré-escola não é obrigatória, porque ela vai de 0 a 5 anos. O ensino fundamental a partir do 6º ano de idade, correspondente ao 1º ano do ensino fundamental, já é obrigatório até os 17 anos, correspondente ao 3º ano do ensino médio. O atendimento educacional especializado e gratuito dos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, etapas e modalidades, deve ser preferencialmente ministrado na rede regular de ensino. Aqui o importante é você pensar no preferencialmente, porque existem alguns níveis de patologias, de síndrome, de necessidades que incapacitam aquele aluno de estar com os alunos regulares. Quando isso não acontecer, esse aluno deve estar incluído na sociedade regular de ensino. Quando requerer alguns tratamentos ou cuidados que são específicos, ele deve ser direcionado a uma escola especializada. Por isso que aqui está a ideia de preferencialmente, né? Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência é garantido pelo Estado. Se não tiver uma escola próxima à sua casa com vagas, o Estado garantirá a matrícula na próxima escola mais próxima. Se não tiver nenhuma, professor, o Estado será responsabilizado pela lei por negligência em negar a matrícula pública de uma escola regular para o aluno, né? Então é obrigação da escola. O Estado será, quando eu falo Estado aqui, né, qualquer sistema, né, municipal, o estadual ou federal, ele será responsabilizado. A educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas também deve ser garantida. Mas como, professor, em 96 não tinha essa onda toda de digitalização do ensino, portal para estudar, YouTube ainda estava caminhando a passos mais lentos, né? Sim, aí essa lei que a gente está falando agora, ela foi incluída na LDB em 2023, é a Lei 14.553 e a Lei 11.713, todas elas de 2023, então é possível a gente ir fazendo emendas nessas leis, né, para que elas fiquem cada vez mais objetivas, no sentido de ajudar aquele que precisa estudar. O artigo 4 diz que é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação. Então, se o aluno teve que ser ausentado, teve que fazer uma cirurgia, ficou internado, sofreu um acidente, ele tem direito a ser atendido até mesmo nesses estabelecimentos ou em casa. Então, o Estado tem que designar. Por isso que o Estado tem que ter os professores concursados e os professores contratados. Os contratados é que vão fazer esse trabalho de substituição do professor. Em tempo regular, às vezes o professor se aposenta, ainda não abriu um outro concurso, às vezes ele se ausenta por doença, ou às vezes é possível atender esse aluno que precisou requerer esse direito, né, em caso de afastamento por doença, de continuar os seus estudos em casa. Então o Estado tem que ter professor regular e professor contratado para isso. O artigo 4 ainda diz que é assegurado atendimento do período de internação, e o 5º, o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo. Essa expressão aqui confunde muita gente, né? O que significa o adjetivo subjetivo? Subjetivo significa do sujeito. A locução adjetiva do sujeito vira subjetivo. Então, está dizendo no artigo 5º que o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo. Por quê? Porque se o ensino público fundamental é obrigatório, o cidadão tem direito a se matricular nele, quer dizer, é um direito inalienável. O parágrafo 4º diz o seguinte: comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ser imputada por crime de responsabilidade. Então, eu falei agora há pouco, né? Você vai fazer a matrícula do seu filho numa escola e ele fala que não tem vaga, aí você leva em outra, também não tem vaga e você não consegue matricular o seu filho. Então, se o Estado não conseguiu fornecer a vaga, ele deve pagar a bolsa do seu filho, até mesmo uma escola particular, mas ele não pode impedir que o seu filho estude, porque é uma normativa legal, é obrigação do Estado fornecer esse direito subjetivo. Se não fornece, ele vai ser responsabilizado por lei. O artigo 6º é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 7 anos de idade e do ensino fundamental. O Plano Nacional de Educação já altera essa lei para 6 anos de idade. Tá? Então, a partir dos 6 anos de idade é necessário fazer a matrícula, senão o pai será responsável por lei. O Estado não fez a matrícula, o Estado será responsável por lei. Ou seja,
isso volta lá no artigo 1º, que fala que é dever do Estado e direito da família o processo de educação, né? Bom, que aqui o artigo 6º, ele retifica a ideia de 7 anos para 6, né? De acordo com a Lei 11.114 de 2005. Então, é dever dos pais responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir de 6 anos de idade. Na primeira normativa da LDB, era com 7 anos, né? E aí, caiu agora para 6 anos. Por quê? Porque o ensino fundamental teve um ano a mais, né? Lembra que na nossa geração, pessoas aí da minha idade, 40, 45 anos, a gente estudava até a 8ª série, depois ia para o ensino médio. Agora é até o 9º ano. Onde que foi a diferença? Em vez de matricular a criança com 7 anos na primeira série, a gente matricula agora com 6 anos. O artigo 7º diz que o ensino é livre à iniciativa privada. Então, qualquer pessoa pode abrir um CNPJ de acordo com a lei, arrumar um espaço, criar uma escola vinculada a algum sistema de educação. Ou o sistema municipal, alunos até 14 anos, ou o sistema estadual, aluno de 15, 16 ou 17 anos. Mas para isso, tem que cumprir as normas gerais da educação nacional e vincular-se a um determinado sistema de ensino, ou municipal ou estadual. Tem que ter autorização de funcionamento e avaliação de qualidade de poder público, então tem que ter vistoria, alvará da prefeitura, tem que ter um monte de coisas, né, para poder funcionar direitinho, né, adequação à acessibilidade. E 3, né, capacidade de autofinanciamento. Então é necessário que o colégio comprove pelas finanças que ele consegue se manter, porque ele não pode abrir uma escola e de repente fechar depois de 2 meses, né? Aí existe uma responsabilidade com esses alunos, então pelo menos finalizar o ano é necessário, né? No título 4, a Organização do Sistema Nacional, nós não podemos esquecer que aí divide-se, como eu já disse aqui, o sistema em três sistemas de ensino. O sistema municipal, o sistema estadual, o sistema federal. Municipal até 14 anos, o federal 15, 16, 17 anos e o estadual 15, 16, 17 anos e o federal acima de 18. Qual desse é obrigatório? Até 17. Então, se eu juntar o sistema municipal e o sistema estadual, eu tenho a educação básica obrigatória. Então, o ensino básico é até 17 anos, tá? O parágrafo 1º diz o seguinte: caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando diferentes níveis de sistemas e exercendo a função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então, a União é que vai criar, por exemplo, a BNCC. Não é a prefeitura da sua cidade que vai criar. Porque se a sua prefeitura for criar uma base nacional, ela tem que saber todo o funcionamento do país. Isso é impossível para uma prefeitura. Isso cabe à União. Por isso que ela é responsável pela coordenação de todos esses sistemas. Então, ela vai elaborar o Plano Nacional de Educação, ela vai elaborar o PNE, Dilma Rousseff fez isso em 2014, ela vai organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal do ensino e dos territórios. O item 7 diz o seguinte: assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, o processo nacional de avaliação das instituições dos cursos de educação profissional técnica e tecnológica. Então, também é dever da União coordenar os institutos tecnológicos, os IFs, né? O item 10, cabe também à União autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. O item 6, assegurar o sistema fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. O item 5 do artigo 11, cabe aos municípios oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. Lembremos que a educação infantil e a creche não são obrigatórias. O ensino fundamental é que é obrigatório, né? E com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação de outros níveis de ensino somente quando esse fundamental estiver suprido. Então, por exemplo, Franca tem a Universidade Municipal de Direito. Como assim a Universidade Municipal? Não era o governo federal que cuidava? Então, se o município consegue criar um sistema de ensino eficaz e a partir disso sobra
orçamento, sobra disposição, sobra competência para ajudar o ensino superior, ela pode criar uma escola de nível médio ou uma escola de ensino superior, uma faculdade. Mas aí depende se a educação municipal não ficar em prejuízo, né? A obrigação primeira é de alunos até os 14 anos, né? Muito bem. Agora, o parágrafo único diz o seguinte: os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Por exemplo, eu estudei numa escola, quando eu fiz o meu primeiro, segundo, terceiro e quarto ano da educação básica, do ensino fundamental, a minha escola não era municipal, era Escola Estadual Brasil, aqui na cidade de Uberaba. Então isso mostra que os municípios podem optar por fazer parceria com o Estado e vice-versa. O item 7 diz: informar os pais responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos. Por que isso é importante? Porque quando você fala em escola pública, nós temos alunos, em sua maioria, muito carentes. Então a ausência do aluno pode diagnosticar não só uma simples falta, mas pode diagnosticar uma exploração sexual, pode indicar uma exploração do trabalho, pode indicar violência doméstica. E a escola, ela existe para além dos próprios muros, pelo menos na teoria, na lei, ela deveria cuidar disso. Então, dependendo da quantidade de faltas, a escola tem que acionar o Ministério Público, tem que acionar a Defensoria Pública, para que haja uma investigação e se descubra por que esse menino está ausente. Porque a intenção é manter a frequência, essa frequência mantém a não evasão, né? Ela detém a evasão, ela faz com que o aluno fique mais tempo na escola, que ele atinja níveis de educação mais altos e aí toda a sociedade melhora. Então, intencionalmente, a lei está correta. Aí você pode dizer, na prática ainda não. Na prática, eu também percebo, também tenho essa impressão. Mas a gente vai fazer uma prova de concurso que vai cobrar o que está na lei e não o que está na prática. E aí a intenção de você, depois de aprovado, é tentar aplicar a lei ao máximo, né? Para que você faça jus ao seu concurso, inclusive, e esteja de acordo com a lei 1172, que fala sobre o Código de Ética do Servidor Público Federal. Quem quiser saber mais sobre essa lei, tem uma playlist aí também, um arquivo que você pode entrar em contato, também fala sobre isso. Voltemos aqui. Bom, cabe então à escola notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca, do Ministério Público, em relação aos alunos que apresentarem quantidade de faltas acima de 50% do permitido. Essa lei era de 96, né? Só que em 2019 já mudou. Essa porcentagem foi para 30%. Então, cuidado, hein? Em 2019 a LDB foi alterada. Então, quando o aluno atingir 30% de faltas, a escola já tem que acionar os mecanismos legais para investigar por que esse aluno não está na escola. Além disso, a escola tem que promover toda a prática de combate ao bullying, isso também está no Plano Nacional de Educação, estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz na escola, combater as drogas, o uso de drogas. E em relação aos professores, o artigo 13 diz que é importante que eles participem da elaboração das propostas pedagógicas, né, o PPP, Projeto Político Pedagógico, que eles elaborem e cumpram o plano de trabalho, zelem pela aprendizagem dos alunos, estabeleçam uma estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento e ministrem os dias letivos e as horas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação do desenvolvimento profissional. Tudo isso aqui também está bem detalhado nos anexos do Plano Nacional de Educação. Então aqui está dizendo, os professores têm que fazer isso, isso e isso. Agora lá no Plano Nacional de Educação, como eles vão fazer, qual que é o prazo, em quanto tempo eles têm que bater essa meta, qual é em porcentagem essa meta, onde o professor tem que chegar, e lá também especifica onde o governo tem que chegar em relação ao aluno e ao professor, quer dizer, quantos mestres, quantos professores nós temos que ter ao prazo do término do Plano Nacional de Educação. Então, se a LDB é uma diretriz, o Plano Nacional de Educação é o passo a passo de como atingir essa diretriz, né? Como a gente chegar nessa excelência. O artigo 1º
o parágrafo 1º do artigo 14 diz o seguinte: o Conselho Escolar, órgão deliberativo, será composto pelo diretor da escola, um membro nato de representantes da comunidade escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias: professores, orientadores educacionais, supervisores, administradores escolares, demais servidores públicos, estudantes, pais ou responsáveis e membros da comunidade local. Isso aqui diz respeito à gestão participativa. Uma gestão participativa é aquela que não é verticalizada, que vem um plano de cima para baixo, desconectado dos movimentos, dos desejos, das ideologias locais. Quando a escola está inserida na comunidade e ela deixa essa comunidade fazer parte desse projeto, todo o ensino é voltado para a educação das crianças da mesma comunidade. E aí, então, a escola fica mais eficiente. O parágrafo 3º diz o seguinte: o Fórum dos Conselhos Escolares será composto por 2 representantes de órgão responsável pelo sistema de ensino. Então, são 2 representantes do governo estadual, se o fórum for nacional. 2 representantes do governo do sistema federal, se o fórum for nacional. 2 representantes do sistema estadual, se o fórum for estadual. E 2 representantes do sistema municipal, se o fórum for municipal. O sistema federal, de acordo com o artigo 16, diz o seguinte: ele compreende as instituições de ensino mantidas pela União, então todas as universidades, centros acadêmicos, faculdades, universidades, e 2, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, qualquer pessoa que vá criar uma universidade, ela tem que estar vinculada ao Sistema Federal de Educação. Na minha cidade, nós temos algumas faculdades que são privadas, como a Uniub, a Unipac, nós temos a CESUB, todas elas são vinculadas ao Sistema Federal de Educação. O artigo 17 fala que os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tem poder de estado aqui, né? Ele tem essa deliberação. Além disso, nós vamos falar em categorias. Quando na sua prova cobrar alguma coisa falando de categoria de ensino, se o sistema compreende em 3 níveis, né, sistema municipal, sistema estadual e sistema federal, as categorias são 2, públicas ou privadas. As públicas são mantidas por esses respectivos 3 sistemas e as privadas são de 2 níveis, confessionais ou filantrópicas. Confessionais são as religiosas e filantrópicas são as sem fins lucrativos. Dos níveis e das modalidades de educação do ensino é o que trata o título 5. O título 5 fala dos níveis de educação. Níveis também são 2, nível básico e nível superior. Nível básico, ensino fundamental, ensino médio. E o ensino superior não é obrigatório. Sobre o capítulo 2 agora, da educação básica, seção 1 das disposições gerais. Artigo 22. Importantíssimo, hein? Vou falar devagar, anote aí. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, anote o tripé da educação. Coloque a letra E de educação, faça um círculo e tente montar um triângulo cujos vértices são E de educação, C de cidadania e T de trabalho. Então, o tripé da educação está exatamente nisso, né? A educação está vinculada à cidadania e vinculada ao trabalho. O parágrafo único diz que são objetivos da educação básica a alfabetização plena e formação dos leitores. A primeira meta do Plano Nacional de Educação é erradicação do analfabetismo no Brasil. Quer dizer, então a alfabetização tem que ser plena. Então o Plano Nacional de Educação está andando de mãos dadas aqui com a LDB, né? O artigo 23 fala que a educação básica poderá organizar-se em séries. É o que a gente mais acha de comum na nossa região, né? 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, são séries. Mas poderia ser por períodos, por semestres, por ciclos. Nós temos, por exemplo, escolas que eu trabalho, que elas 2 se organizam por bimestre, então são 4 bimestres durante o ano. Perdão.
e 2 são por trimestres. Então são 3 trimestres durante o ano, né? Mas é lógico que isso tudo tem que obedecer aos 200 dias letivos, né? A quantidade de horas, né, ministradas sem prejuízo para o aluno. O artigo 2º, o parágrafo 2º diz: o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais. Por que isso é importante? Porque nós temos escolas que funcionam, por exemplo, no Pantanal, e que elas sofrem a influência das cheias e da safra. Então as férias vão coincidir mais ou menos com essa época, porque é muito difícil o deslocamento nessa região em época de cheia. De repente, o Rio Grande do Sul tem datas comemorativas diferentes, por exemplo, do Pará, onde tem o Círio de Nazaré, que é uma dança cultural que envolve a região toda. Então, assim, a comunidade inteira se envolve para a produção disso. Então, isso tudo é levado em consideração e a escola tem a liberdade para trabalhar essa questão de calendário, desde que respeite, né, os 200 dias letivos. No artigo 24, o item 1 diz que a carga horária mínima será de 800 horas, isso aqui já vai ser mudado, né? O Plano Nacional de Educação já vai mudar isso, e principalmente a normativa sancionada por Michel Temer em 2017, né? Vai mudar porque vai entrar as eletivas, né? Então a escola vai ser de tempo integral, mas a LDB fala 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o médio. Tá? Agora vamos ver depois qual é a mudança que vai ocorrer nessa lei. E no item 4, poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria. Quer dizer, então a escola também tem liberdade. Às vezes, por exemplo, tem alunos que têm altas habilidades. Então ele pode, por exemplo, com 14 anos, em vez de estar ali na 8ª série, ele está no 9º ano, por exemplo, né? Então isso pode acontecer. Parágrafo único. O único diz o seguinte: a carga horária mínima anual de que trata, inciso 1, no caput, deverá ser progressivamente ampliada no ensino médio para 1.400 horas, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, quem faz essa mudança, estabelecida no Plano Nacional de Educação, é o presidente que estava em vigor em 2016. Então, era o Michel Temer, em 2016, depois que a presidente Dilma sofreu o impeachment. Bom, aqui no parágrafo 1º, fala que a lei vai ser transferida progressivamente de 1.000 para 1.400 horas no ensino médio. Então, de novo, hein? A LDB fala que o ensino fundamental tem que ter 800 horas, o ensino médio tem que ter 1.000. Mas, em 2016, foi sancionada a lei que faz essa mudança, e em 2024, pela lei 14.945, essa normativa foi alterada. Então, em vez de 1.000 horas, o ensino médio vai ser ampliado para 1.400 horas. Isso de acordo com o Plano Nacional de Educação. O artigo 26 fala sobre a BNCC. Então, os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum. E também a educação infantil é incluída em 2013. Então, se a LDB fala que tem que ter uma base nacional comum desde 1996 para o ensino fundamental e médio, em 2013, a Lei 12.796 altera esse dispositivo para que a educação infantil também tenha uma base nacional comum. O artigo 26, no parágrafo 2º, diz que o ensino de arte constituirá um componente curricular obrigatório na educação infantil e no ensino fundamental. Então, a arte passa a ser obrigatória. Agora, já no parágrafo 3º, diz que a educação física também passa a ser obrigatória, né? Então, em 2016, em 2001, a educação física passa a ser obrigatória pela redação da Lei 10.328, que altera essa LDB que a gente está comentando. Só que essa educação física, embora ela seja obrigatória, a prática executada pelo aluno é facultativa. Então, em 2001, a educação física se torna obrigatória. Em 2003, outro dispositivo, que é a Lei 10.793, afirma que, embora a disciplina de educação física seja obrigatória, o aluno não é obrigado a fazer, né? Bom, então fica a cargo dele, né? Agora, para não fazer, precisa ter algumas situações, né? Por exemplo, ele tem que estar
vinculado a alguma instituição de trabalho, ele tem que ser maior de 18 anos para optar por isso, ele tem que ser pai de família, às vezes tem alguma doença que o incapacita, né? Não é simplesmente falar, eu não quero fazer. Existem algumas normas a serem enquadradas, tá? Bom, vamos agora dar seguimento, né? Essa lei é muito extensa, mas espero que ajude vocês aí no concurso, tá? O parágrafo 6º diz o seguinte: as artes visuais, a dança, a música, o teatro são linguagens que constituirão um componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Então elas vão entrar como componente da disciplina Linguagens e Códigos, que é o parágrafo 2º, né? E elas vão se tornar também obrigatórias na educação básica. Então, de novo, né? Artes visuais, dança, música e teatro. Então toda escola tem que fornecer aula de dança, música e teatro. Se fornecer, ótimo. Mas se não tiver essa estrutura, o que deveria ter, a história da dança, a história da música, a história do teatro, são componentes que são cobrados na prova do Enem. É necessário também que se fale sobre isso, né? Por isso que hoje o professor de educação física, inclusive, ele faz provas regulares, né, para os alunos dele. No parágrafo 2º, aí incorporada a lei em 2023, fala sobre a educação digital, com foco no letramento digital e ensino de computação. Ela também vai ser incorporada no ensino fundamental e médio a partir de 2023. O artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história de cultura afro-brasileira. E eu, por exemplo, essa semana ministrei aula sobre o livro Niket, da Paulina Chiziane, que é uma autora africana que escreve em língua portuguesa. O livro Terra Sonâmbula, do Mia Couto, também é um livro que se passa em Moçambique e é escrito em língua portuguesa, né? Que eram colônias, Angola e Moçambique eram colônias de Portugal. Então nós temos aqui a cargo dos professores de História e de Literatura, né? A efetivação desse artigo 26, que foi incorporado ao LDB pela Lei 10.639. Então, veja, a Lei LDB ela foi sofrendo até hoje, né, várias incorporações de outras normativas. O parágrafo 2º fala que esses conteúdos de cultura afro-brasileira são ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e de história brasileira. Então, professor de arte, professor de literatura, professor de história são obrigados a ministrar essa cultura africana, né? Mas eu não tive formação para isso, tá? Por isso que o Plano Nacional de Educação trabalha os cursos de atualização do professor, né? Que é necessário que o professor faça o curso de especialização, faça o curso de mestrado, faça o doutorado, para ele ter de novo, né, essa incorporação dessas normativas que foram agregadas à Lei 9394 e que não foram acessadas pelo professor que possivelmente já esteja formado, né? Agora, a seção 2 da seção infantil, o artigo 29, artigo 30 fala: a educação infantil será oferecida em creches, em pré-escolas com crianças de 4 e 5 anos, então de 0 a 3 creche, 4 ou 5 anos pré-escola, 6 anos para frente é o ensino fundamental. Nosso ensino fundamental é composto por 9 anos, de acordo com a LDB. Vamos ver se dá certo? Então, vamos começar com 6 anos e vamos até 14, né? Então vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 anos, certinho, né? O ensino médio é composto por 3 anos. Então, a educação básica, portanto, ela compreende 12 anos do nosso estudo, né? Dos 6 anos até os 17. O parágrafo 3º diz que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas. Então veja que também tem na LDB essa preocupação com os povos originários. O ensino fundamental será presencial, sendo a distância utilizado como complementação e em situações emergenciais. Isso a gente viu aí durante a pandemia do Covid-19. Então, a situação de emergência pode ocorrer, né? Quando não tem nenhuma emergência, o ensino sempre presencial. O 5º está vinculado ao ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que é justamente a ideia da obrigatoriedade desse conteúdo para tratar da proteção a essas crianças que estão em fase de aprendizagem. A seção 6 sobre o ensino médio, de novo, voltemos àquele tripé, né? A educação está vinculada à cidadania e ao trabalho, e o artigo 35 fala sobre a Base Nacional Curricular Comum.
e divide aquelas nossas antigas disciplinas, né, matemática, química, física, tal, somente em 4 áreas. Então, linguagens e suas tecnologias. Então, linguagens e códigos, ela constitui o português, a redação, as artes e a língua estrangeira. Matemática é a própria matemática, né? Ela está sozinha no seu grupo. Ciência da natureza compreendem física, química e biologia. Ciências humanas e sociais contém história, geografia, filosofia e sociologia. E a redação que está à parte dessas divisões aqui. Então são 5 componentes, né, para a gente agora normatizar o ensino médio. Linguagens e códigos, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Agora, o artigo 5º, ele foi revogado, né, em 2024, porque ele ampliava de 1.400 horas o ensino médio para 1.800. Então, ele foi revogado em 2024. Então, mantendo aí as 1.400 horas como estava anteriormente. O artigo 35b fala que o currículo do ensino médio será composto da formação geral básica e de itinerários formativos. A formação geral básica é aquela que todo aluno do Brasil inteiro tem em comum. Os itinerários formativos, eles são as adequações às necessidades e às escolhas do estudante. Então, o estudante quer cursar, por exemplo, medicina, ele vai fazer um itinerário na área de biologia. Ele quer cursar direito e jornalismo, ele vai fazer um itinerário na área, por exemplo, de ciências sociais. Veja só, então, os itinerários formativos, eles são optativos na escolha, mas eles têm que ser escolhidos porque fazem parte da educação básica. Então, porque é optativo eu não vou fazer, porque é formativo eu não vou fazer. Não, é optativo na escolha de um a ser feito, mas não pode escolher não fazer. Tá? O parágrafo 2º diz que serão asseguradas aos estudantes a oportunidade de construção de projetos de vida. Isso também foi incluído em 2024 pela Lei 14.945. Esse projeto de vida faz parte, então, da ideia de dar um norte para o aluno sobre o conhecer a si mesmo, as perspectivas de cidadania, de trabalho e qual carreira seguir. E esse ensino médio também como fundamental, sempre presencial, só em casos emergenciais, que ele seria à distância. O artigo 35C, incluído em 2024, anote o número da lei, 14.945, essa lei altera a LDB, olha o que ela diz. Formação geral básica com carga horária mínima total de, olha o valor agora, 2.400 horas. Veja, a LDB falou em 1.000, alterou-se em 2016 para 1.400 e agora estamos falando em 2.400 horas. Tá? Então, ou seja, é para ter uma escola em tempo integral. E aí o Plano Nacional de Educação, ela justamente trabalha o profissional, para que o profissional seja vinculado somente a uma instituição, porque ele se dedique ao máximo a ela, né, porque ele seja treinado para isso, para que a escola seja realmente um lugar de segurança para esse aluno. O artigo 36 fala que das 2.400 horas, nós vamos somar mais 600 para os itinerários. Então, na verdade, agora o aluno vai ficar 3.000 horas na escola, certo? Dividido aí nesses 200 dias letivos. Então, vai aumentar a quantidade de horas que ele ficava por dia. Se o aluno ficava só na parte da manhã, ele também vai precisar ficar no contraturno, na parte da tarde. Tá? E esse valor não pode exceder mais de 7 horas de ensino diário. Tá? Muito bem, estamos já quase finalizando, né? Vamos para o artigo 9º do parágrafo da lei, deixa eu ver aqui, eu passei uma página muito rápido. Bom, diz o seguinte: o ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Por que isso está sendo inserido na medida provisória 746 de 2016? Porque a lei dizia que o ensino médio deveria oferecer língua portuguesa e matemática.
E aí se oferecia no primeiro ano, não precisava oferecer no segundo, precisava oferecer no terceiro. E os alunos que estudavam no primeiro ano ficavam no segundo e o terceiro, por quê? Porque havia uma carência de profissional muito grande. Então esse artigo 9º aqui, ele veio para estabelecer que é necessário português e matemática em todas as séries, né? São dois pilares que nós brasileiros estamos muito aquém em testes internacionais como o PISA. Agora, na seção 4, sobre educação profissional e técnica de nível médio, ela institui o ensino médio técnico. O parágrafo único fala o seguinte: preparação geral para o trabalho e facultativamente habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas de educação profissional. Então, às vezes, pode ter uma parceria com alguma empresa. Por exemplo, aqui em Uberaba nós temos a ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que ela tem uma das suas escolas vinculadas a ela é a FASU, onde eu me formei, né, Faculdades Associadas de Uberaba. Então nós temos uma parceria em que os alunos da FASU fazem estágios na Associação Brasileira de Criadores de Gado Zebu. Então eles que recebem os alunos, por exemplo, para palestras, né, para o museu, eles fazem o estágio lá com os animais, né? Então existe essa cooperação nesses sistemas. No artigo 36b, fala da educação profissional técnica, no item 1, ela pode ser articulada com o ensino médio e no item 2, subsequente. Qual é a diferença? O articulado é comitantemente. Então eu posso fazer, por exemplo, no IFTM, um curso profissionalizante de nível médio e já sair como tecnólogo. Ou eu posso fazer o meu ensino médio e depois fazer um curso profissionalizante, que é o que eu fiz, né? Eu fiz o ensino médio, terminei meu ensino médio em 1996. Em 97 eu comecei no Cefores, aqui na UFTM, no curso de técnico em farmácia. Então em 2019 eu me formei como técnico em farmácia. Então esse curso técnico foi pós-ensino médio, então ele foi subsequente, não foi concomitante. Na seção 5 da educação de jovens e adultos é o EJA. O artigo 37 fala que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Isso aqui faz parte da dignidade de um país, né? O sujeito deveria ter estudado, o Estado forneceu, mas aconteceu alguma coisa que ele não pôde, agora ele quer voltar. Então ele tem o direito, né, de se tornar um sujeito que de novo frequenta os bancos escolares, né? E o capítulo 3 sobre a educação profissional. O artigo 39, eu destaquei para vocês, ele diz o seguinte: educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Então, tudo aquilo que a gente falou do tripé da educação, a gente vai somar agora a educação tecnológica. Então, a educação tecnológica vai preparar para o trabalho, vai preparar para a cidadania e para o exercício também dos saberes tecnológicos. O capítulo 4, sobre a educação superior, eu destaquei para vocês aqui, o item 4, ele diz o seguinte: promover a educação, a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar tal saber através do ensino, de publicação ou de outras formas de comunicação. Então, daí a necessidade da pesquisa. Se não tiver um ensino superior vinculado à pesquisa e à extensão, o ensino superior ele vai começar a divulgar ideologias, teorias que talvez fiquem ultrapassadas com determinado tempo. Então é necessário que o ensino superior não deixe de estar vinculado à pesquisa, porque é a pesquisa que atualiza a teoria para as necessidades sociais mais amplas. E a extensão cursos de extensão são justamente cursos abertos a comunidades ou que atendem os problemas da comunidade. Então, é necessário que a escola, ensino superior, ela tenha as aulas, tenha a pesquisa e tenha a extensão. Em falar em extensão, o item 7 diz que a extensão é promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão de conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica. Então, é necessário mesmo a pesquisa e a extensão para sempre atualizar e divulgar o que a gente entendeu ser as novas diretrizes do ensino e aprendizagem.
E o item 8, né, atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica mediante a formação e capacitação de profissionais. Onde é que se capacita profissionais? Nos cursos de pós-graduação. Então, o ensino, pesquisa e extensão e a preparação de professores também são citadas na LDB. Né? Vamos ver aqui se a gente vai finalizar. Estamos agora falando sobre o parágrafo 1º. Diz o seguinte: os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados. Então, toda universidade ela tem o direito de expedir os seus diplomas. Agora, eu me formei numa faculdade, na FASU, Faculdade Associada de Uberaba. A faculdade, a diferença dela é que ela não pode expedir seus diplomas, ela tem que estar vinculada a uma universidade federal. E aí, quem expediu o meu diploma foi a Universidade Federal de Uberlândia. Se um dia a FASU se transformar numa universidade, como foi o caso da Uniub, a Uniub começou como FIUB, Faculdades Integradas de Uberaba, e hoje ela é a Universidade de Uberaba. Qual que é a diferença? Enquanto faculdade, ela não poderia registrar os seus diplomas. Como a universidade, ela já pode. Então, veja só, os institutos federais de ensino, eles têm, embora sejam escolas de nível técnico, tecnológico, elas também é superior e também têm o status de universidade. Então, os institutos federais podem registrar os seus próprios diplomas, os diplomas dos seus alunos. No artigo 52, o item 1, diz que a produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. E 2, 1/3 do corpo docente, pelo menos com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. E 3, 1/3 do corpo docente em regime de tempo integral. Para quê? Isso aqui vai ser alterado pelo Plano Nacional de Educação. Nós vamos ter que ter 70% de professores com curso superior, 80% de professores com mestrado, o contrário, né? 90% de professores com curso superior, 80% do corpo docente com mestrado e 70% com doutorado. Por quê? Porque é uma ambição do governo federal ampliar esse ensino e aprendizagem. Perdão. Vamos agora falar da autonomia das universidades, né? Eu acabei de dizer para vocês sobre isso. Aí o parágrafo 1º, ele diz o seguinte: para garantir a autonomia didática e científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre os seguintes itens: criação, expansão, modificação e extinção de cursos, ampliação e diminuição de vagas, elaboração de programas de cursos, programação de pesquisas, contratação de de professores e planos de carreira docente. Então, as universidades que deliberam sobre isso, né, elas têm essa autonomia, e não o governo em si. Capítulo 5, sobre educação especial. Educação especial é uma modalidade. Assim como educação à distância, uma modalidade, educação quilombola, educação no campo, educação indígena. A educação especial é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e ela visa incluir pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades. Ela é dever constitucional do Estado e deve se estender ao longo da vida. Então ela garante também aí o EJA, né, o estudo fora da época. Tá? Nós não falamos mais alunos portadores de necessidades especiais, porque dá a ideia de que algo foi acoplado nesse sujeito e depois pode ser desacoplado. Então, o termo que a lei usa é transtornos globais, deficiência e altas habilidades, né, que são coisas distintas, mas incluídas na mesma modalidade do ensino da educação especial. No capítulo 5A, incluído em 2021 pela Lei 14.191, há uma seção direcionada à educação bilíngue de surdos, como segunda língua em escolas, como primeira língua em português escrito e como segunda língua em escolas bilíngues de surdos. Essa lei é a Lei 14.191 de 2021, que garante, né, a inclusão das pessoas surdas. E no título 6 dos profissionais de educação, eu selecionei aqui para vocês o artigo 62,
que diz o seguinte: a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério da educação infantil. Essa é a diferença entre licenciatura plena e bacharelato. Por exemplo, tenho amigos que fizeram bacharelado em física, então eles são formados para serem pesquisadores. Eles não estudaram as disciplinas de pedagogia, história da educação, leis pedagógicas como a LDB. Para eles terem direito de serem professores, eles precisam fazer um curso de atualização para serem licenciados plenamente. O parágrafo 3º diz que a formação inicial dos profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos tecnológicos na educação à distância. Então aqui nós vamos ter preferencialmente ensino presencial, mas para você ser professor existe uma larga oferta de curso à distância. Por quê? Por causa da palavra preferencialmente. Se fosse a palavra obrigatoriamente, necessariamente, não haveria cursos à distância, né? Então a lei permitiu que os cursos à distância fossem criados. No parágrafo 4, incluído pela Lei 12.796 de 2013, fala sobre a União, o Distrito Federal, os estados e municípios adotarem mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica. É muito esforço, né, para a educação melhorar. Primeiro cuidar do aluno e agora cuidar do profissional, sem descartar a sociedade, né? Quais são esses cursos? Por exemplo, nós temos a Faculdade Aberta do Brasil, nós temos cursos gratuitos, cursos à distância, né? Então o IFTM libera um monte de curso para fazer, a UFMG também, todos eles são aí, né, próprios para que a escola melhore como um todo. E por último, né, o artigo 66, preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação. Essa é a função da pós-graduação, formar professores. Por isso que mesmo que você seja um advogado, vai fazer uma pós-graduação na área de educação, por exemplo, você vai estudar matéria de pedagogia, vai estudar assim, a história da educação, vai estudar a ideia de que você vai encarar o magistério, ainda que seja na área, por exemplo, do direito que você atua. E o parágrafo único, o notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência do título acadêmico. Isso está na lei. Eu, particularmente, tenho uma certa ressalva em relação a isso, porque a pessoa que tem o notório saber, ela tem o saber específico na área de atuação dela, mas falta ali, como eu citei ali a questão do bacharel, falta ali as matérias que são direcionadas à parte didática, ao como ensinar. Falta a pedagogia, falta a história da educação, falta as leis que são direcionadas à educação. Eu acho que esse saber notório deve ser aproveitado em nome da educação, mas esse profissional deveria também atualizar-se em termos de normativas, isso é uma opinião pessoal agora, né, em relação à sua atuação como docente. Ele vai melhorar, inclusive o seu próprio saber vai ser ampliado, tá? Bom, isso é só um adendo. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre a Lei 2.852, a lei que institui o SINAJUVE, que é o Sistema Nacional de Juventude. Ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado desses 52 minutos de exposição da LDB, Lei 9394 de 1996. Um abraço a todos.